Olá, colega oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Semana da Propedêutica do Glaucoma. Eu me chamo Samantha Vasques, sou oftalmologista, especialista em glaucoma e desde 2015 venho me dedicando a ensinar oftalmologistas a terem segurança no diagnóstico e tratamento do glaucoma, que ainda é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Hoje, com o Glaucoma Academy, eu já ajudei centenas de colegas oftalmologistas de diferentes estados a desenvolverem uma abordagem mais atualizada, segura e baseada em conhecimento prático para o manejo do glaucoma. E você está prestes a dar esse mesmo passo. Aqui nas aulas dessa semana você vai ter acesso ao passo a passo que eu aplico todos os dias no meu consultório para identificar precocemente, avaliar com mais segurança, interpretar melhor os exames e tratar de forma individualizada, com clareza para saber como e quando intervir, seja de forma clínica, com laser ou cirurgia. E antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu também quero te parabenizar por estar aqui na aula 2. Pode parecer simples, mas não é. Em meio a uma rotina cheia com consulta, cirurgia, plantão, compromisso pessoal e profissional, você escolheu parar, se atualizar e investir no seu conhecimento. E isso para mim já mostra o tipo de profissional que você é, comprometido, responsável e verdadeiramente interessado em melhorar o cuidado com os seus pacientes. Eu também quero agradecer a todos os oftalmologistas que participaram da aula anterior, todo mundo que deixou seu comentário, compartilhou suas impressões e me mandou dúvidas. Foram mais de 1000 oftalmologistas interessados em aprimorar seu conhecimento, buscar atualização prática e oferecer um acompanhamento melhor e mais seguro para os seus pacientes com glaucoma. E se você perdeu a primeira aula, eu já te adianto, você precisa voltar lá antes que ela saia do ar. Porque nela eu te mostrei erros que muitos oftalmologistas ainda cometem sem perceber e que podem custar a visão do paciente. Erros que parecem pequenos no dia a dia, mas que quando acumulam, colocam tudo a perder. O diagnóstico vem errado, o tratamento começa já do jeito errado e o acompanhamento não consegue evitar a progressão. Eu dei exemplos práticos, falei de situações reais de consultório, daquelas que parecem simples, mas escondem armadilhas graves. E mostrei o que acontece quando a gente não para pensar com clareza. Se você quer conduzir os seus casos com mais segurança, diminuir os riscos de erro clínico e ter mais confiança nos seus resultados, assiste a aula 1. Ela é o nosso ponto de partida e está disponível por tempo limitado. E especificamente na aula de hoje, eu vou te mostrar os 9 pilares para ter segurança no diagnóstico e tratamento do glaucoma. Esses pilares não nasceram apenas da teoria e dos livros, eles nasceram da prática, de situações reais em que a ausência de um raciocínio clínico bem estruturado teve consequências sérias. Essa necessidade de ter clareza no raciocínio clínico ficou muito evidente para mim num caso que eu nunca esqueci. Foi em 2023 que essa paciente me procurou. Na época ela tinha 69 anos e ela chegou para mim muito assustada por conta de uma piora da visão do olho direito dela. A história dela começou quando ela teve um diagnóstico de glaucoma em uma consulta de rotina em uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Foi prescrito para ela timolol e ela fez acompanhamento com medidas frequentes da pio que vinha controlada, mantendo uma faixa de pio entre 16 a 18 milímetros de mercúrio. Mas mesmo com o tratamento, essa paciente notou que a visão do olho direito dela vinha piorando. Ela percebia no dia a dia a piora da visão. E quando ela foi na última consulta, foi realizado um exame de campo visual que deixou ela muito assustada com o resultado e por isso ela decidiu me procurar.
A primeira coisa que me chamou a atenção nesse caso foi que a frequência de exames não seguiu o recomendado, porque ela tinha um exame de campo visual do começo de 2021 e o atual era da metade de 2023. Então já tinha aí 1 ano e meio entre os exames. O ideal seria esse campo visual ter sido repetido a cada 6 meses. A segunda coisa que me chamou muito a atenção foi que essa paciente, em um intervalo de tempo de somente 1 ano e meio e tratando nesse período, passou de um campo visual normal em 2021 para esse campo visual tubular em 2023 que vocês estão vendo. Essa paciente ficou cega de um olho em pouco mais de 1 ano, mesmo tratando. Quando eu avaliei por completo o caso dessa paciente, eu vi que ela tinha uma série de fatores de risco que não foram levados em consideração e, na verdade, ela precisava de um controle muito mais rigoroso do que o que foi feito. E esse caso virou um divisor de águas na minha forma de conduzir os pacientes. Foi quando eu entendi, de forma prática e dolorosa, que tratar sem critério, sem método e sem conhecimento também cega. Que mais importante do que prescrever um colírio é saber o que tratar, quando tratar e como tratar. E é por isso que na aula de hoje a gente vai organizar esse raciocínio desde o início, com os 9 pilares que sustentam uma conduta segura, atualizada e individualizada. Porque sem esses pilares, não tem como saber como iniciar o tratamento com segurança, quando indicar uma cirurgia ou laser, como interpretar exames como OCT e campo visual com clareza, como diferenciar uma suspeita de um glaucoma confirmado, como avaliar a progressão, como melhorar a adesão dos seus pacientes e como conduzir o acompanhamento de forma estruturada, mesmo nos casos mais difíceis. Sem esses pilares, nada disso é possível de forma segura. Esses 9 pilares fazem parte de um método que eu mesma desenvolvi com base na prática clínica e no que há de mais atual nas diretrizes nacionais e internacionais. Eu chamei esse passo a passo de método Glaucoma Smart. E antes de tudo, nada disso foi tirado da minha cabeça. Tudo que eu vou te mostrar aqui está baseado nas diretrizes de investigação e tratamento do glaucoma. O que eu fiz foi organizar esse conhecimento que muitas vezes está espalhado, técnico demais ou pouco prático, e transformar isso em algo objetivo, sequencial e aplicável na sua rotina com os pacientes. E eu dei esse nome, Glaucoma Smart, justamente porque quando você dá nome, você dá vida. Fica muito mais fácil de a gente lembrar, muito mais fácil de a gente aplicar e mais fácil também de revisar sempre que precisar. E agora a gente vai começar, vamos para a aula. A gente vai entrar num conteúdo mais denso e eu preciso te pedir uma coisa. Pega papel e caneta e anota cada conhecimento, cada sacada, cada ponto que eu for trazendo. Isso vai te ajudar a fixar o raciocínio e transformar esse conteúdo em conduta prática no consultório. E daqui a pouquinho eu vou disponibilizar a apostila da aula para você baixar. Ela vai complementar tudo que a gente vai ver aqui, com resumos, exercícios e espaço para você organizar o seu raciocínio clínico com mais clareza. Então fica comigo até o final e vamos para a aula. Todo o raciocínio clínico do glaucoma começa com um ponto-chave da nossa aula, a suspeita. A suspeita de glaucoma não é um diagnóstico definitivo, mas é uma situação extremamente importante porque é o momento de maior impacto na prevenção da cegueira pelo glaucoma. É nessa fase que a nossa propedêutica precisa estar muito bem afiada para que a gente nem banalize e nem superestime o risco.
A suspeita acontece quando o paciente apresenta alguma das alterações clínicas sugestivas de glaucoma, e é justamente aqui que o seu olhar clínico faz toda a diferença. Você vai começar a aplicar o método com seu paciente quando você detectar na consulta algum dos sinais de suspeita de glaucoma. Quais são eles? A pressão intraocular acima de 21 milímetros de mercúrio, a escavação aumentada maior do que 0,5 ou outras alterações estruturais sugestivas do nervo óptico, como hemorragia de disco ou atrofia focal da rima neural. E as assimetrias. Nós valorizamos assimetrias acima de 4 milímetros de mercúrio na pio e acima de 0,2 na escavação. Além desses 3 grandes sinais de suspeita, também é importante levar em conta os fatores de risco para desenvolver glaucoma. Muitos desses fatores de risco podem ser detectados já na anamnese, como o histórico familiar de glaucoma, raça negra, miopia, uso prolongado de corticoides e doenças cardiovasculares. Quando você detectar qualquer um desses 3 sinais de suspeita na consulta, você não deve sair correndo e começar a tratar o paciente. O que você vai fazer é investigar. A investigação de glaucoma envolve 5 exames que são obrigatórios. A gonioscopia, para verificar se o ângulo é aberto ou fechado e guiar a classificação do glaucoma, que está diretamente relacionada com o risco de cegueira. A paquimetria, a espessura corneana influencia a leitura da pio pelo tonômetro e também é um fator de risco independente para a progressão para a cegueira. O campo visual, onde nós vamos procurar os defeitos funcionais do glaucoma na visão do paciente. A retinografia, para documentação e comparação evolutiva das alterações estruturais do nervo óptico. E o OCT de nervo óptico, essencial para detectar alterações estruturais precoces e também a progressão precoce. E eu sempre oriento meus alunos, já na suspeita de glaucoma, não economize nos recursos diagnósticos. É aqui que o oftalmologista cumpre o seu maior papel social, a prevenção da cegueira pelo glaucoma, evitando uma progressão silenciosa e um diagnóstico tardio. A partir desses exames, você vai chegar a um diagnóstico. E nesse momento em que você está fazendo uma primeira investigação, você tem 4 opções de diagnósticos aqui. Opção 1, você pode encontrar alterações típicas de glaucoma e fechar um diagnóstico de glaucoma. Opção 2, você pode encontrar alterações, mas que não são típicas e que sugerem um diagnóstico diferencial de uma outra patologia do nervo óptico, como uma neurite, por exemplo. Opção 3, você pode encontrar exames normais mostrando um nervo óptico totalmente preservado em um paciente com pio alta. E aí você vai fechar um diagnóstico de hipertensão ocular. Opção 4, essa 4ª e última opção é a que faz o cérebro de vocês bugar um pouco, que é manter o paciente com um diagnóstico de suspeita de glaucoma. Vamos ver na prática como conduzir essa investigação. Esse é um caso de uma paciente médica bastante jovem, 36 anos. Ela chegou para mim com uma história de já vir há alguns anos acompanhando uma suspeita de glaucoma por conta de uma escavação um pouco aumentada e valores de pressão ocular sempre limítrofes. Ela tem histórico familiar de pai com glaucoma e a mãe também acompanha um aumento de escavação. No exame, ela é míope de -2 no olho direito e -2,25 no olho esquerdo e faz 20/20 de visão. Ela tem um quadro de olho seco com ceratite punctata em ambos os olhos e a pio foi de 18 e 20.
O ângulo é bem aberto, com visualização de corpo ciliar em 360 graus. A paquimetria é fina, 503 e 489. E ela me trouxe um teste de sobrecarga hídrica com PIO variando de 22 a 24 no OD e 23 a 26 no OE. Mas um detalhe importante é que ela me informou que quando ela fez esse TSH, ela estava em uso de corticóide oral para tratar uma sinusite alérgica. No fundo de olho, ela tem uma escavação aumentada de 0,6 nos dois olhos. O campo visual mostra alterações muito discretas nos dois olhos, com região de menor sensibilidade no campo nasal. E no OCT, o que mais chama a atenção é uma assimetria na espessura da camada de fibras nervosas na região superior, em que o OE é pior que o OD, mas sem uma correspondência dessa perda na camada de células ganglionares. Como vocês podem ver, tudo nesse caso é muito limítrofe. A PIO é limítrofe, a paquimetria fina também é um ponto de suspeita, a escavação é um pouco aumentada, o campo visual é duvidoso, o OCT tem só uma leve assimetria. O que você faria nesse caso? Você trataria essa paciente ou você acompanharia? Em casos muito duvidosos como esse, nós não precisamos ter pressa de fechar um diagnóstico. Vale lembrar que na grande maioria dos casos, o glaucoma é uma doença de progressão lenta. Nós podemos manter essa paciente na classificação de suspeita de glaucoma e seguir acompanhando para ver como esses exames vão evoluir. Eu expliquei para ela que esse acompanhamento é essencial e o tempo é que daria para a gente a segurança de um diagnóstico correto. O que eu quero dizer com isso é que você não precisa ficar ansioso para dar um diagnóstico para todos os seus pacientes em uma primeira avaliação. O glaucoma é uma doença muito complexa. É fácil a gente pegar um paciente com escavação subtotal campo tubular e já dar um diagnóstico, mas nesses casos o diagnóstico é muito tardio e nós já falhamos com esse paciente. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, muitas vezes as alterações são duvidosas, como a desse caso, e nós precisamos ver como esse paciente vai evoluir ao longo do tempo para dar um diagnóstico de certeza, seja de um glaucoma inicial, seja de um aumento fisiológico de escavação. Eu acompanhei essa paciente de perto como suspeita de glaucoma durante mais de 2 anos. Ela fez diversos exames de campo visual que foram normais, mas com o passar do tempo, ela acabou apresentando medidas elevadas da pressão intraocular e também sinais de progressão no OCT de nervo óptico que levaram ao diagnóstico precoce de glaucoma. Nesse caso, a paciente acabou evoluindo para um diagnóstico de glaucoma, mas muitos e muitos outros acabam sendo casos que ficam estáveis por anos, fazendo somente acompanhamento. É a aplicação do método e a avaliação aprofundada da propedêutica que nos dão a segurança para diferenciar esses casos sem a necessidade de tratar todos os pacientes inadvertidamente e acabar submetendo muitos deles a tratamentos desnecessários. O método Glaucoma Smart organiza o seu raciocínio clínico frente ao resultado de exames como campo visual, retinografia e OCT, que tem um papel fundamental para antecipar diagnósticos antes da perda funcional. Então, como nós vimos, é frequente essa primeira investigação ser inconclusiva e nós encontrarmos alterações muito discretas, que tanto podem ser sinais iniciais de glaucoma, mas que podem também ser simples variações anatômicas do nosso paciente. E eu vou puxar de novo o que vocês aprenderam lá na primeira aula para encaixar no método. Qual é o ponto da definição de glaucoma que ajuda a gente a diferenciar quais desses pacientes têm glaucoma? A progressão. Nesses casos em que a primeira investigação é inconclusiva,
o que a gente vai fazer é seguir investigando e revendo esse diagnóstico. Esse é um processo que pode durar até mesmo alguns anos. Afinal, o glaucoma é uma doença de progressão lenta na enorme maioria dos casos. Então, o que você deve fazer com esses pacientes é travar o método e seguir investigando. Mas na prática, o que eu vejo a grande maioria dos oftalmologistas fazerem? Ficarem inseguros e tratarem esse paciente. E se você trata, você nunca vai detectar a progressão. E se você não detecta a progressão, você nunca vai ter um diagnóstico de certeza para esse paciente. E certamente você vai tratar um monte de gente que não precisa, e isso é iatrogenia. E nós não podemos esquecer do impacto financeiro da insegurança diagnóstica. Cada erro ou atraso no diagnóstico de glaucoma pode custar caro, desde a perda do paciente por desconfiança até o risco de processos judiciais por evolução desfavorável da doença, sem falar no dano à sua reputação profissional. Com o método Glaucoma Smart, você protege não só a visão do seu paciente, mas também o seu consultório, a sua imagem profissional e a sua tranquilidade na prática diária. Samantha, e onde que entra o aumento fisiológico de escavação nessa história? Não deveria ter uma quinta opção de diagnóstico aí? Os pacientes com aumento fisiológico de escavação, eles estão dentro dos suspeitos de glaucoma, dentro da opção 4. Por que eles não são uma opção separada? Porque a gente não consegue, com uma única investigação pontual apenas, afirmar com certeza que um paciente tem um aumento fisiológico de escavação. Afinal, não tem como saber com uma única avaliação se tem progressão ou não. Mas cuidado que tem uma exceção para isso. Nas crianças, é bem mais fácil diagnosticar o aumento fisiológico de escavação, muitas vezes com uma avaliação só. Isso porque não existe glaucoma de pressão normal em criança. Se a criança tem escavação grande, a pio é normal e nada nos exames indica alteração neurológica, você pode sim já fechar um diagnóstico de aumento fisiológico de escavação. Mas isso não vale para os adultos. Então, recapitulando, quem tem doença neurológica vai sair fora do método. Quem tem suspeita de glaucoma, você vai travar o método e seguir investigando. Quem tem glaucoma e hipertensão ocular, você vai seguir no método para a próxima etapa. E seguindo o nosso método, assim que a gente fecha o diagnóstico de glaucoma, o próximo passo obrigatório é classificar. E aqui eu sempre falo nas aulas e vou reforçar. Glaucoma é uma doença que tem nome e sobrenome. Não existe esse negócio de chegar no consultório e dizer para o paciente que ele tem glaucoma e parar por aí. Muito menos trazer um caso para discutir comigo falando assim, paciente com glaucoma, sem detalhar. Eu quero que daqui para frente você tenha essa mentalidade de profundidade diagnóstica. Vamos trabalhar de forma organizada e atualizada. Quando você estiver com o caso em mãos, você precisa saber exatamente de que tipo de glaucoma estamos falando. É um glaucoma primário de ângulo aberto? É um glaucoma primário de ângulo fechado? Ou é um glaucoma juvenil, um glaucoma pigmentar, um glaucoma uveítico, um glaucoma secundário a transplante de córnea? Essa diferenciação, ela não é só para deixar o seu prontuário bonito, não. É porque cada uma dessas formas tem fisiopatologias distintas, exames que devem ser priorizados, diferentes respostas esperadas aos diferentes tratamentos e até prognósticos diferentes. E já, à medida que nós avançarmos no método, você vai entender exatamente por que isso faz toda a diferença prática. Não é uma teoria para ficar na gaveta, é para ser aplicado na sua rotina clínica para que o seu raciocínio seja rápido, certeiro e cada vez mais baseado na melhor evidência e nas melhores tecnologias. Lembre-se sempre,
Os oftalmologistas que dominam classificação e estadiamento do glaucoma dominam o tratamento personalizado para cada paciente. E falando em estadiamento, é ele mesmo o próximo passo do método. Eu sempre digo que tão importante quanto fazer o diagnóstico correto e classificar o tipo de glaucoma é também estadiar bem a doença. Por quê? Porque o estadiamento é o que vai nortear todas as nossas decisões de tratamento e de acompanhamento. É ele que vai te dizer quando intervir, como intervir e com que agressividade você vai tratar o seu paciente. Além disso, o estadiamento bem feito ajuda muito na comunicação médico-paciente com a tua equipe e até com os colegas oftalmologistas naqueles casos mais complexos que precisam ser acompanhados com mais de um especialista. Existem diversas classificações diferentes para o estadiamento do glaucoma. A classificação mais usada nos artigos e nos livros é a classificação de Rodap. É uma classificação excelente, muito detalhada, mas como vocês podem ver por essa tabela aí, ela também é muito complexa para se usar no dia a dia com o paciente, quando você tem alguns minutos para organizar todo aquele caso na sua cabeça. Então, muitas pessoas acabam usando uma simplificação extrema da classificação de Rodap, que é estadiar o glaucoma baseado no MD. MD até -6, glaucoma inicial. MD de -6 a -12, glaucoma moderado. E MD abaixo de -12, glaucoma avançado. Eu não gosto dessa simplificação, porque ela não leva em conta a localização do defeito. E perder 10 decibéis na visão central é muito pior do que perder 10 decibéis na visão periférica, não tem dúvida disso. Então, por conta da complexidade da classificação de Rodap, eu não uso ela no meu dia a dia. E se você já me conhece e já acompanha meu conteúdo, você sabe que a simplicidade e a aplicabilidade prática são coisas que eu valorizo demais. E eu também não uso a classificação baseada no MD por causa da má interpretação que ela faz do que é a visão real do nosso paciente. A classificação que eu uso no meu dia a dia e que eu sempre ensino nas aulas do Glaucoma Academy é a classificação de estadiamento do glaucoma da American Glaucoma Society. Essa classificação é tão simples que eu consigo te ensinar ela em menos de 1 minuto. E ela é tão fácil que você vai aprender na hora e já vai poder usar amanhã no seu consultório. Vamos lá. Campo visual normal é um glaucoma inicial. Apareceu um defeito em um hemicampo, ou seja, ou na metade de cima ou na metade de baixo do campo visual. E esse defeito não afeta os 5 graus centrais da visão. Esse glaucoma é moderado. Tem defeito nos 2 hemicampos, ou então tem defeito nos 5 graus centrais, esse glaucoma é avançado. Pronto, simples assim. Eu vou te mostrar alguns exemplos que eu retirei do próprio site da Sociedade Americana de Glaucoma. No exame acima e à esquerda, você vê um campo visual normal, correspondente a um glaucoma inicial pré-perimétrico. Ao lado dele, você vê um defeito que afeta um hemicampo e não afeta a visão central, correspondente a um glaucoma moderado. E nas 3 imagens de baixo, você vê glaucomas avançados, que ou comprometem os 2 hemicampos, ou a visão central, ou as 2 coisas. Agora vamos ver um caso clínico para você entender como a classificação correta é um ponto fundamental da propedêutica para guiar a nossa conduta. Esse é um paciente do sexo masculino, 57 anos, que me procurou porque 1 ano antes ele havia feito uma consulta de pré-operatório de pterígio e nessa consulta ele foi informado que ele tinha um glaucoma em estágio avançado e que ele poderia ficar cego a qualquer momento.
Foi iniciado o tratamento com colírios de combinação tripla, bimatoprosta, timolol e brimonidina, mas o paciente não adaptou bem com a medicação devido à hiperemia ocular, que atrapalhava ele para trabalhar, inclusive, ele é advogado, então ele precisava ficar explicando para os clientes por que o olho estava vermelho. Então o colírio estava sendo um problema para ele. De HPP, ele tem uma hipertensão arterial bem controlada com losartana e de história familiar, ele tem irmã e tia com glaucoma. Na refração, nada de importante, hipermetropia, astigmatismo baixos, com visão de 20/20. Na biomicroscopia, esse paciente tem um quadro importante de doença da superfície ocular e o pterígio que ele acabou não operando no olho esquerdo. A pio foi de 15 milímetros de mercúrio nos 2 olhos. Na gonioscopia, ele tem ângulo aberto, com visualização de esporão escleral em todos os quadrantes e 2 cruzes de pigmentação. E ele tem uma paquimetria fina de 511 e 505 micrômetros. No fundo de olho, nós observamos nervos bem escavados, uma escavação de 0,9 no olho direito, com note em região temporal inferior, e escavação subtotal no olho esquerdo, com resquício de rima nasal. No OCT, nós vemos uma perda importante nos 2 olhos, nas regiões superior e inferior da camada de fibras nervosas, que é uma perda glaucomatosa típica. Vocês observam que a curva dele é quase retificada, nós não vemos as 2 corcovas do gráfico. Mas quando nós vemos o campo visual desse paciente, nós encontramos campos normais. Esse paciente tem visão totalmente preservada e isso é compatível com o relato que ele me fez de não ter nenhuma dificuldade para enxergar no dia a dia dele. Pensa um pouco, qual seria a sua conduta para esse paciente? Se você considerar que esse é um glaucoma avançado, como a colega que diagnosticou, uma pio de 15 em terapia máxima com paquimetria fina em um glaucoma avançado está fora do alvo terapêutico, o que significa uma indicação de cirurgia fistulizante para esse paciente. Mas o que fez a colega classificar este como um glaucoma avançado? Provavelmente foi o aspecto do nervo óptico e realmente o paciente tem um dano estrutural do nervo óptico bem extenso. Mas aqui vale a gente lembrar que nenhuma das classificações do glaucoma levam em conta tamanho de escavação. É um erro classificar o glaucoma baseado no tamanho da escavação. Até existem algumas classificações que levam em conta o OCT. Mas as classificações mais comuns, mais amplamente utilizadas, todas elas levam em conta o dano funcional através do exame de campo visual. E esse paciente não tem dano funcional. Como o campo visual é normal, eu classifiquei esse paciente como um glaucoma inicial e indiquei para ele o SLT. Depois do SLT, eu retirei a prostaglandina dele, ele ficou usando uma combinação fixa de brimonidina com timolol e desde então ele vem estável do glaucoma, com melhora considerável dos sintomas de olho seco e dentro do alvo terapêutico. E já faz mais de 3 anos que eu acompanho esse paciente dessa maneira. Depois de diagnosticar, classificar e estadiar, na sequência nós vamos avaliar o prognóstico do nosso doente. O glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Em média, 11% dos pacientes com glaucoma evoluem com perda de visão ao longo do curso da doença. Mas você que chegou até aqui e está prestando atenção mesmo, com certeza você vai pensar: poxa, Samantha, mas um paciente com glaucoma neovascular avançado tem bem mais chances de cegueira do que um paciente com glaucoma primário de ângulo aberto inicial. Exatamente, a gente não pode usar médias gerais para tratar casos tão diferentes. Então, a partir desse ponto do método, nós vamos começar a individualizar o tratamento do nosso paciente,
E essa é a parte que eu particularmente mais gosto e que essa brincadeira fica muito legal. Diferentes pacientes com glaucoma vão apresentar prognósticos visuais muito diferentes e você precisa saber quem são os seus pacientes de alto e de baixo risco para cegueira. E para fazer isso, você vai usar uma regrinha super simples que eu chamo de regra dos 7. Sim, eu gosto de dar nome para as coisas para vocês não esquecerem. A regra dos 7 nada mais é do que um conjunto de 7 perguntas que você vai responder para avaliar que fatores de risco para cegueira o seu paciente tem. Só toma um cuidado para você não se confundir, porque aqui eu não estou falando de fatores de risco para ter glaucoma. Eu estou falando de fatores de risco para que um paciente com glaucoma evolua para a cegueira. Então, cuidado, porque são coisas diferentes. Vamos conhecer a regra dos 7, então. Quais são as 7 perguntas que você vai se fazer e fazer para o seu paciente para determinar o prognóstico visual? Teve diagnóstico em estágio avançado? O maior fator de risco disparado para cegueira pelo glaucoma é quando o paciente tem o diagnóstico da doença já em estágio avançado. É por isso que essa é logo a primeira pergunta e é por isso que foi tão essencial você fazer o estadiamento correto no passo anterior. A paquimetria é fina? Os pacientes que têm paquimetria menor do que 555 micrômetros têm maior chance de progressão de doença. Tem caso de cegueira por glaucoma na família? A maior parte das formas de glaucoma são doenças poligênicas. E dentro desse pool de genes que leva ao glaucoma, a gente vai ter alguns genes que dão alterações mais leves e doença mais branda, e a gente vai ter outros genes que vão dar doenças mais agressivas e de progressão mais acelerada. Então, quando um paciente me relata que a avó tem glaucoma, trata e está enxergando até hoje, isso é uma coisa. Mas quando o paciente me relata que a mãe e todos os tios estão cegos, isso é bem diferente e me sugere que essa genética é um fator de risco importante para a cegueira. O paciente tem uma forma agressiva de glaucoma? Eu falei para você que quando eu considero todos os glaucomas juntos, a chance de um paciente evoluir para cegueira é de 11%. Mas se eu considerar somente os pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado, quanto será que é essa estatística? O índice de cegueira para esses pacientes é de assustadores 30%. Então, a forma de glaucoma faz toda a diferença no prognóstico. Além do glaucoma primário de ângulo fechado, quais são as outras formas de glaucoma que preocupam muito? O glaucoma neovascular, o uveítico, o traumático, pós-transplante de córnea e pós-vitrectomia, o glaucoma maligno. Todos eles são exemplos de formas de glaucoma de difícil controle que respondem mal com o tratamento e que têm uma evolução mais acelerada. Existem outras formas graves mais raras, mas essas que eu citei aqui são algumas das mais frequentes no dia a dia que a gente deve se preocupar mais. Tem doença cardiovascular? Esse é um ponto bem importante, porque de todos os fatores de risco que nós estamos falando aqui para cegueira pelo glaucoma, a doença cardiovascular é o único que é modificável. Então, é muito importante a gente sempre encaminhar os nossos pacientes de glaucoma para os colegas cardiologistas, porque a redução do risco cardiovascular desse doente vai levar também a um menor risco de cegueira pelo glaucoma. É negro? Falar de raça no Brasil é sempre um pouquinho complicado por conta da nossa alta miscigenação, mas é bem documentado na literatura que negros têm maior chance de cegueira pelo glaucoma do que brancos. Paciente é olho único ou tem alguma comorbidade oftalmológica? Aqueles pacientes que têm sequela de oclusão e glaucoma, que têm ceratocone e glaucoma,
eles vão precisar de um controle mais rigoroso. Depois de ter feito essas 7 perguntas, você vai avaliar como foram as suas respostas e se você vai considerar o seu paciente de alto ou baixo risco para cegueira. Cada sim que você marcar é um ponto que eleva o risco de cegueira do seu paciente. Com isso, você vai traçar o alvo terapêutico desse paciente, levando em conta o estágio da doença e o risco de progressão. Vamos ver isso na prática, fazendo um comparativo de 2 casos de pacientes reais que eu trato e, ao mesmo tempo que os casos deles têm muitos pontos em comum, tem outros aspectos que eles são bem diferentes. Os 2 pacientes são homens com a mesma faixa etária. O paciente 1 é branco e o paciente 2 é negro. Os 2 também têm o mesmo diagnóstico de glaucoma primário de ângulo fechado, mas com uma diferença importante. No caso do paciente 1, o ângulo abriu após iridotomia, então esse glaucoma de ângulo fechado foi transformado em um glaucoma de ângulo aberto, diminuindo o risco de cegueira desse paciente. Já o paciente 2 tem extensas sinéquias na gonioscopia, ou seja, esse ângulo fechado está e fechado ficará. Nem adianta fazer irido nem faco isolada, que o ângulo não vai abrir porque está sinequiado. O paciente 1 teve diagnóstico em estágio inicial, ele tem campos visuais normais nos 2 olhos. Já o paciente 2 tem doença avançada com campo visual tubular nos 2 olhos. Os 2 têm alta hipermetropia, principalmente o paciente 1, mas como tem doença inicial, o paciente 1 tem visão bem melhor do que o paciente 2, que precisa inclusive fazer uma posição de cabeça para enxergar no grid. Em relação à paquimetria, nós temos uma diferença gritante. Enquanto o paciente 1 tem córnea espessa, o paciente 2 tem córneas extremamente finas. O paciente 1 tem somente um pré-diabetes, que é leve e nem tem indicação de terapia medicamentosa, ele trata somente com mudança de estilo de vida, enquanto o paciente 2 tem uma hipertensão arterial em uso de 2 classes medicamentosas. E os 2 têm histórico familiar de glaucoma, mas no caso do paciente 2, ele tem 2 casos de familiares cegos pela doença. Qual desses pacientes você acha que tem maior risco de evoluir para cegueira pelo glaucoma? Pela nossa regra dos 7, o paciente 2 quase fez bingo, né? Ele pontuou em 6 dos 7 fatores de risco para cegueira. O único ponto que ele não fez foi o de comorbidade oftalmológica. Observando isso, fica claro que, apesar desses 2 pacientes terem muitos pontos parecidos, nós não podemos tratar os 2 da mesma maneira. Eles precisam ter alvos terapêuticos individualizados para que nós tenhamos sucesso nesse tratamento. Nós nem devemos ser rigorosos demais no tratamento do paciente 1, senão ele vai acabar tendo muitos efeitos colaterais e piora de qualidade de vida desnecessários por conta do tratamento exagerado. E nós nem devemos também pegar leve no tratamento do paciente 2, que tem altíssimo risco de cegueira. Depois de ter aplicado a regra dos 7, você vai avaliar como foram as respostas e se você vai considerar o seu paciente como um paciente de alto ou baixo risco para cegueira. E a partir dessa informação, nós vamos seguir para a próxima etapa do método, que é estabelecer o alvo terapêutico. Eu vejo vários oftalmologistas que têm um número mágico de alvo terapêutico na cabeça. Tem gente que quer que todos os pacientes tenham PIO até 16. E tem gente que quer que todos os pacientes tenham PIO de 12. E, gente, isso não existe. O alvo terapêutico, ele é sempre individualizado. Como que a gente faz isso?
Geralmente, quando a gente diagnostica um paciente com glaucoma e nós vamos começar a tratar, nós queremos uma redução inicial de pio entre 20% a 30% do que era a pressão basal dele antes do tratamento. Mas a gente tem que ter bom senso para isso, porque se o paciente chega com pio de 30, reduzir 20 a 30% vai deixar ele com pio entre 21 a 24, e isso obviamente não é suficiente. Então, quando nós fazemos esse cálculo, nós esperamos que isso resulte em um alvo de cerca de 16 a 18 para glaucomas iniciais, em torno de 14 para glaucomas moderados e até no máximo 10 ou 12 para glaucomas avançados. Mas, se você tem 2 pacientes com glaucoma inicial, sendo que um deles é de baixo risco e o outro é de alto risco, você não vai estabelecer o mesmo alvo terapêutico para os 2 pacientes. Quanto mais alto for o risco de cegueira, mais você vai baixar o alvo terapêutico. E agora sim, depois que você já definiu com clareza o seu alvo terapêutico, agora é a hora de escolher a melhor estratégia de tratamento para o seu paciente. Agora você vai raciocinar de maneira muito objetiva. Dentro das opções terapêuticas que eu tenho para esse tipo de glaucoma, nesse estágio de doença, qual delas vai me entregar a redução de pio necessária para atingir o meu alvo de controle? Se nesse momento isso ainda está parecendo um pouco abstrato, não se preocupa, porque eu vou te ajudar a transformar esse raciocínio em prática clínica de verdade. Lembra daqueles nossos 2 pacientes com alvos terapêuticos diferentes? Vamos voltar no caso deles. O paciente 1 é o paciente com glaucoma de ângulo fechado, que foi aberto pela iridotomia e que não tem fatores de risco importantes para a cegueira. Ele tem um quadro inicial com uma paquimetria boa e eu estabeleci para ele um alvo de pio em 18 milímetros de mercúrio. Ele chegou para mim com pio 18 no olho direito, 16 no olho esquerdo, em uso de uma combinação fixa de dorzolamida com timolol. Como ele estava no alvo terapêutico e bem adaptado com colírio, eu mantive esse tratamento. Já o paciente 2, aquele que tem um quadro avançado e com diversos fatores de risco para cegueira, eu estabeleci um alvo de pio bem rigoroso de 10 milímetros de mercúrio. Ele chegou para mim também em uso de uma combinação fixa de dorzolamida com timolol e mais latanoprosta com pio de 22 nos 2 olhos. Esse paciente precisa de mais de 50% de redução da pio para chegar no alvo e ele já está com 3 drogas, que já é considerada terapia medicamentosa máxima, porque em geral a 4ª droga ela acrescenta muito pouco em termos de redução de pio. Nós temos poucas opções de tratamento que entregam uma redução tão expressiva da pio, levando em conta que é um quadro avançado. As opções que nós temos para isso são a ciclofotocoagulação e as cirurgias fistulizantes. Por isso, a indicação que eu fiz para ele foi de Facotrec em ambos os olhos. Não existe um único tratamento que seja o melhor para todos os pacientes. Existe o tratamento que vai levar o seu paciente ao alvo de controle pressórico de acordo com o estágio e as particularidades do caso. A individualização é a chave do sucesso no tratamento do glaucoma. Quando você pensa dessa forma, o seu raciocínio terapêutico, ele deixa de ser decorado e ele passa a ser estruturado. Isso é domínio do conhecimento e atualização constante, o que faz toda a diferença na segurança das suas condutas. Mas calma aí, porque o método Glaucoma Smart ainda não acabou, porque não basta tratar. Nós precisamos seguir acompanhando esse paciente para ter certeza que o tratamento está sendo eficaz no controle da doença. Então agora
O próximo e o último passo é monitorizar esse doente com exames para avaliar a estabilidade da doença. Se os exames estão estáveis, maravilha, tá dando certo, é seguir acompanhando. Se os exames pioram, é sinal de que eu preciso rever o meu alvo terapêutico. E aí eu vou refazer todo o método com o meu paciente para ajustar o tratamento para esse novo alvo. O alvo terapêutico, ele é dinâmico, ele não é o mesmo para a vida toda do paciente. O acompanhamento é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais no manejo do glaucoma. Diagnosticar bem é essencial, escolher o tratamento certo é crucial, mas acompanhar de perto é o que realmente salva a visão do paciente no longo prazo. Por quê? Porque o glaucoma é uma doença crônica, progressiva e silenciosa. Então, mesmo com um tratamento inicial bem indicado, o quadro do paciente muda com o passar do tempo. A resposta ao tratamento, ela pode variar com o passar dos anos. A pressão intraocular vai tender a escapar do alvo. E mesmo com a pressão aparentemente controlada, o paciente pode continuar progredindo, principalmente aqueles que têm fatores de risco mais importantes para a progressão. Então você precisa reaplicar o método de tempos em tempos. Se você não faz o acompanhamento periódico do paciente, você não detecta a perda de campo visual e o paciente também não vai perceber porque ele vai se adaptar. Você não ajusta o tratamento conforme a necessidade e essa necessidade muda ao longo dos anos. Você corre o risco de descobrir tardiamente uma falha terapêutica. E com tudo isso, o seu paciente vai evoluir para a cegueira. Uma cegueira que seria evitável. Agora eu quero sua atenção total aqui, porque eu vou te mostrar na prática como você vai fazer para aplicar o método com seus pacientes. Então, se você está distraído aí com o filho, com bagunça, comendo, dá uma pausa e foco total aqui. Eu vou te mostrar 2 casos de como muito rapidamente você vai fazer essa avaliação através do método Glaucoma Smart com seus pacientes. O primeiro caso que eu vou te passar é uma conversa que eu tive com uma residente minha, explicando o passo a passo de como ela fazia com o paciente que ela estava avaliando. E aí, com esse primeiro caso, você já vai ter entendido o raciocínio e eu vou te mostrar o segundo caso, que é de um paciente meu completinho, com todas as imagens dos exames todos, para você ver como que eu faço na prática. Vamos lá então para o primeiro caso, atenção. Doutora Bruna, que na época era R2, estava acompanhando um paciente do SUS fazendo uma investigação de glaucoma. Um dia o paciente voltou para consulta com ela, com todos os exames, e ela fechou um diagnóstico de glaucoma para esse paciente. E aí ela veio me perguntar: Samantha, o que eu começo de colírio para ele? Eu tô na dúvida se eu já preciso começar uma prostaglandina ou se um timolol já vai ser suficiente. Reparem como a lógica na cabeça da maioria dos oftalmologistas é partir do diagnóstico direto para o tratamento, e foi isso que ela pensou. Eu falei: muito bem, vamos avaliar como que você fechou esse diagnóstico. O paciente tem pressão ocular alta, tem aumento de escavação e no OCT tem uma perda no setor inferior da camada de fibras nervosas típica de glaucoma. Ok, então você suspeitou de glaucoma quando na consulta você identificou o aumento da pressão e da escavação. Depois você investigou com os exames complementares e encontrou lesão estrutural no nervo, característica de glaucoma, que associada com a pio alta fez o diagnóstico. Muito bem, qual é a classificação desse glaucoma? É um glaucoma primário de ângulo aberto. Ótimo! E qual é o estágio? Como é o campo visual desse paciente? Inicial, o campo visual é normal nos 2 olhos.
Excelente, um glaucoma primário de ângulo aberto inicial. Precisamos agora avaliar o prognóstico desse paciente. Ele é um paciente de alto risco ou de baixo risco de evolução para cegueira? Vamos fazer a nossa regra dos 7 e verificar se esse paciente tem algum dos 7 grandes fatores de risco para cegueira. O paciente teve diagnóstico do glaucoma em estágio já avançado? Não, é inicial. A paquimetria é fina? Não, é normal. O paciente tem caso de cegueira por glaucoma na família? Não. O paciente tem uma forma de glaucoma particularmente agressiva? Não, é um glaucoma primário de ângulo aberto. O paciente tem doença cardiovascular? Somente hipertensão arterial leve e bem controlada com uma droga. O paciente é negro? Não. O paciente é olho único ou tem alguma comorbidade oftalmológica? Não. Então, quando nós aplicamos a regra dos 7, nós verificamos que esse paciente só pontuou na doença cardiovascular, mas com a ressalva de que é uma hipertensão leve e bem controlada. Você considera esse um paciente de alto ou baixo risco para perda visual? Baixo risco. Que boa notícia! Então, como vai ser o alvo terapêutico do nosso doente? Não temos necessidade de um alvo rigoroso. A PIO basal desse paciente é de 23. Se fizermos uma redução de 25% da PIO, ele chega a 17. Sendo um glaucoma inicial, está dentro do esperado para controle na faixa de 16 a 18 milímetros de mercúrio. Perfeito! Então é suficiente reduzir a pressão ocular em 25%. Já que você decidiu iniciar o tratamento desse paciente com colírios, e veja bem, essa decisão de começar com colírios não é obrigatória, nós podemos começar com a trabeculoplastia laser também, mas já que você decidiu começar com colírios, vamos pensar quais são as classes de drogas que podem me entregar uma redução de 25% da pressão ocular. Todas elas. Eu posso começar com qualquer uma que a tendência é ser suficiente. Muito bem, então você vai poder decidir levando em conta outros fatores como facilidade de uso da droga, efeitos colaterais e também o seu custo. Aí ela foi conversar com o paciente que estava sentadinho do nosso lado, ouvindo essa conversa toda, prestando atenção e acompanhando tudo. Conversei com o paciente e demos prioridade para o custo. Então, nós decidimos começar com o timolol. É muito importante que o paciente participe dessa decisão. Então, agora vamos iniciar a droga e programar o retorno dele para avaliarmos como foi a eficácia dessa medicação, se ele realmente alcançou o alvo que nós estabelecemos. E vamos avaliar também como foi a adaptação do paciente com a medicação. No longo prazo, nós vamos acompanhar com a medida de PIO a cada 3 ou 4 meses e com os exames complementares a cada 6 meses. E assim termina esse primeiro caso com a staff feliz porque a R2 está aprendendo, a R2 feliz e querendo se especializar em glaucoma e o paciente feliz também porque ele viu que está sendo bem cuidado por ela. Agora eu vou te mostrar um outro caso que é de um paciente meu do consultório para vocês verem como isso é rápido no dia a dia. É um paciente do sexo masculino, 61 anos, pardo. Esse paciente chegou para mim para controle de glaucoma no único olho que ele tem visão. O olho contralateral ele perdeu por uma sequela de oclusão de veia central da retina antiga, não foi pelo glaucoma. Como tratamento, ele já havia feito uma trabeculoplastia seletiva a laser 5 anos antes e ele chegou para mim em uso de 3 drogas, que eram bimatoprosta e uma combinação fixa de dorzolamida com timolol.
Esse paciente faz 20/20 de visão no olho bom dele, apesar de já com uma catarata nuclear 2 cruzes. E no outro olho ele tem uma visão de vultos. A pio foi de 18 e 30 milímetros de mercúrio. Nos exames iniciais, nós observamos o ângulo aberto e uma paquimetria fina. E esse é o aspecto do nervo desse paciente, que tem uma escavação de 0,9 com um note temporal inferior extenso. No OCT, nós vemos que o olho direito tem um afinamento importante na região inferior da camada de fibras nervosas e também na camada de células ganglionares. E esse defeito tem correspondência com o campo visual desse paciente, que mostra um defeito extenso no hemicampo superior. Então, o nosso diagnóstico de glaucoma está confirmado e esse paciente tem um glaucoma primário de ângulo aberto. Se vocês repararem bem, nós temos já uma discreta perda de poucos decibéis nos pontos centrais, o que configura que esse glaucoma já está ficando em estágio avançado. Esse paciente tem também alguns fatores de risco importantes para a cegueira, que são a córnea fina, ele tem doença cardiovascular, apesar de leve, uma dislipidemia tratada, e ele tem uma comorbidade oftalmológica, ele é o olho único. Por conta disso, um glaucoma avançado com fatores de risco importantes, eu escolhi um alvo pressórico rigoroso, em torno de 10 a 12 de pio. Por conta desse alvo rigoroso e de se tratar de um glaucoma avançado, as opções de tratamento que nós temos são poucas. Para me entregar esse nível de pressão, as opções que eu considerei junto com o paciente foram os dispositivos da classe dos MIBs, que são o Zen e o Preserflow, a TREC, o tubo ou a ciclofotocoagulação a laser. Considerando o risco e o benefício de cada uma dessas técnicas, conversando com o paciente, nós optamos pelo implante do Zen no olho direito, combinado com a cirurgia de catarata. E para o olho esquerdo, como a visão é muito comprometida e sem prognóstico de melhora, nós optamos pela ciclofotocoagulação. E enquanto o paciente fazia os exames de pré-operatório, eu substituí a dorzolamida tópica que ele usava pela acetazolamida via oral. Pronto! Em poucos minutos, a gente conseguiu fazer todo o passo a passo do método Glaucoma Smart, que foi o que permitiu eu ter segurança na hora de oferecer as opções terapêuticas para esse paciente. Muitos oftalmologistas ainda acreditam que basta prescrever um colírio e seguir adiante, como se isso por si só resolvesse o glaucoma. Mas você que acompanhou essa aula até o final já percebeu que não é bem assim. Com o tempo e acompanhando centenas de pacientes no consultório, eu aprendi que não é a falta de boa intenção que compromete os resultados. É a ausência de método, é a condução sem uma estrutura clara, sem atualização, sem um raciocínio bem embasado. E quando isso acontece, o risco de tomar decisões inseguras aumenta e o paciente é quem acaba sentindo as consequências. É justamente por isso que eu tô aqui hoje, para te mostrar que é possível sair desse ciclo de insegurança e começar a aplicar na prática uma abordagem mais clara, mais segura e baseada em conhecimento de verdade, sem achismo e sem conduzir no escuro. Agora a gente vai respirar fundo e revisar rapidinho tudo que você aprendeu comigo aqui nessa aula. Eu te mostrei em detalhes os 9 pilares do método Glaucoma Smart. E não tem desculpa para você não aplicar isso no seu dia a dia. Primeiro, suspeita bem detectada. Depois, propedêutica estruturada. Em seguida, diagnóstico correto. Logo depois, classificação do tipo do glaucoma, porque tratar sem saber o tipo é jogar no escuro. Depois vem o estadiamento, leve, moderado ou avançado. Isso muda todo o raciocínio terapêutico.
Aí sim a gente vai avaliar o prognóstico com a regra dos 7, que eu te mostrei para identificar os pacientes de maior risco. E só então definimos o alvo terapêutico individualizado para aquele caso. Com o alvo claro, entra o tratamento, seja colírio, laser ou cirurgia, com base em evidência e não no impulso. E por fim, monitoramento contínuo, porque o glaucoma não perdoa desatenção e fazer o acompanhamento salva a visão e melhora a vida do seu paciente. Se você entendeu e estruturou esse passo a passo, você já está anos-luz à frente do que a maioria dos oftalmologistas faz hoje no consultório. E é por isso que eu fico tão feliz em ver que você já chegou até aqui, porque você decidiu não ser mais um oftalmologista que vive no automático. Você decidiu ter segurança no diagnóstico e tratamento dos seus pacientes com glaucoma. Você decidiu buscar mais conhecimento e se atualizar para melhorar a sua prática clínica e a vida dos seus pacientes para melhor. Agora, oftalmologista, antes de encerrar, deixa eu te contar uma coisa importante. Durante essa semana e até mesmo antes da semana da propedêutica do glaucoma começar, muitos colegas vieram me perguntar sobre o curso completo, sobre o aprofundamento com a minha formação, o glaucoma do básico à prática. E sim, eu vou abrir inscrição com uma oferta especial, mas isso vai acontecer só ao final do evento. E eu vou explicar direitinho como tudo vai funcionar na aula de amanhã. Inclusive, na aula 3, amanhã, eu vou mostrar quais são os obstáculos que fazem os oftalmologistas, até mesmo os mais experientes, duvidarem do próprio diagnóstico e hesitarem nas decisões de tratamento do glaucoma. Obstáculos que eu vejo na prática que mais atrapalham e impedem os oftalmologistas de terem segurança real no diagnóstico e na condução dos seus pacientes com glaucoma e que acabam atrasando decisões importantes, como quando começar a tratar, quando indicar uma cirurgia e como acompanhar com clareza. Aquela travada que dá quando você olha um OCT e não sabe se já está na hora de intervir, ou então quando o campo visual está meio duvidoso e você não sabe se é progressão mesmo. Tudo isso tem causa e tem solução. Se você quer saber como enfrentar esses e outros obstáculos quando eles aparecerem, você não pode perder de forma alguma. Essa é a aula mais importante que vai consolidar tudo que foi aprendido até agora. Nessa aula eu vou responder as principais dúvidas que você me enviou. Lembra que antes de participar desse evento você respondeu uma pesquisa? Nela eu te perguntei, se a gente fosse tomar um café juntos, quais as 3 perguntas que você me faria? Pois é, amanhã na aula 3 eu vou responder justamente as principais perguntas, as maiores dúvidas que você e os outros oftalmologistas que se inscreveram para esse evento me mandaram. Agora, para fechar a aula de hoje com chave de ouro, tem mais uma coisa importante. Logo aqui embaixo você vai encontrar o exercício da aula 2. E aqui vai um detalhe importante. A apostila completa da aula 2 será liberada assim que você responder o exercício. Então, aproveita esse material, responde com atenção e usa a apostila como o seu guia de referência clínica. E lembra, esse é só o começo. Na próxima aula, amanhã, eu vou te mostrar quais são os principais obstáculos que impedem o oftalmologista de ter segurança no diagnóstico e tratamento do glaucoma. Eu te vejo amanhã. Até lá!